Eu vi novamente o telefone, e esse telefone era de uma autoridade, eu vou especificar, americana. É uma autoridade americana ligando para uma autoridade brasileira. E olha, vai ser assim, 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 assim. Mas se não aceitaram, aí vai ser assim, 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 assim. E será trágica. Nesses últimos 2 meses, a contar de hoje, nesses 2 meses, as notícias irão se explicar como nunca teve tanta notícia nos jornais e telejornais, mundialmente falando, desde o dia que Donald Trump senta-se na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Vai entrar em matéria jornalística. Os Estados Unidos da América vai entrar em evidência 3 fatos e acontecimentos, vai dar um alarde muito grande às nações, dentro do Pentágono e dentro da Casa Branca. Eu vou dizer algo aqui. Os jornais e telejornais nacional, internacional e mundial irá divulgar 30 coisas, 30 assuntos tão grandiosos que nunca foram ditas, nem falados, nem matéria jornalística nacional e internacional, desde o dia que o Donald Trump senta na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Dentro dessas 30 coisas, há 3 coisas grandiosas e poderosas. Em espírito, eu fui levado à Casa Branca e ao Pentágono, e lá eu vi reuniões, a qual mais de 2 meses, um trabalho de investigação, inteligência e sabedoria, da qual não é revelada a ninguém. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu tive um sonho, agora, eu vi novamente o telefone, e esse telefone era de uma autoridade, eu vou especificar, americana. Era mais ou menos assim, uma ligação de uma autoridade americana para uma autoridade brasileira. E o teu era mais ou menos assim, eu vou dizer, olha, vai ser assim, 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 assim. Se você aceitar assim, 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 vai haver uma possibilidade, tá, um acordo, e vai acontecer assim, assim. As proporções não serão tão assim. Mas se não aceitarem, aí vai ser assim, 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 assim. E será trágica, né, mais forte a reação. Mais ou menos assim, do som. E nesses 2 meses, as notícias irão se explicar como nunca teve tanta notícia nos jornais e telejornais, mundialmente falando, desde o dia que Donald Trump senta-se na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Nesses 2 meses, os Estados Unidos da América vai entrar em evidência como nunca entrou nesses últimos meses, até o primeiro dia que Donald Trump assume a cadeira presidencial dos Estados Unidos. Alguns desses fatos e acontecimentos, de mais de 20, ou muito mais de 20, sobre as notícias que irão noticiar os Estados Unidos da América, 3 fatos e acontecimentos vai dar um alarde muito grande às nações. E nesse sonho eu vi como se fosse ali a Casa Branca e o Pentágono. Eu participava em espírito, em reunião lá no Pentágono, de ações que já estão acontecendo há mais de 2 meses. Ações que já estão acontecendo há mais de 2 meses contra alguns países global, alguns países, né, tanto da América Latina e alguns países. Estudos, pesquisas, investigações, e eu estava ali no Pentágono, né, e na Casa Branca.
E Deus dizia, olha para dentro da Casa Branca e olha para dentro do Pentágono, porque de 30 acontecimentos que os jornais irão divulgar, mundialmente falando, 24 horas, serão maiores do que todas as notícias desde o dia que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Só que desses 30, entre esses 30, 3 fatos e acontecimentos irão criar um alarde, um grande alarido nas nações. Um grande alarido nas nações. Irão criar um grande alarido nas nações. E eu via isso claramente, e neste sonho, eu me alegrava, porque eu estava dentro do Pentágono, estava dentro da Casa Branca. Dentro do Pentágono e dentro da Casa Branca. E aí eu vi a ligação da autoridade americana. Eu estou falando de uma ligação que nunca teve desde o dia que Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da América. E eu vi essa ligação dessa autoridade americana para uma autoridade brasileira. E falava daquele jeito. É assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Vai aceitar assim, assim, assim. Se não aceitar, vai ser assim, assim, assim. Vai sofrer o dano. E eu via novamente, o Senhor diz, faz a live, vai lá e pronuncia novamente o que eu estou te mostrando em sonho, trazendo você em espírito aqui para o Pentágono e para a Casa Branca. Assustosamente, as pessoas que irão te assistir irão assustar com a grandeza da revelação da qual você está passando. Porque será notícias, Reginaldo, nos jornais e telejornais, nacional e mundial. Será notícia e não vai ter como não dizer que não aconteceu. E eu perguntava, isso vai acontecer? Ou existe possibilidade de não acontecer? Não vai acontecer e não existe possibilidade de não acontecer. Vai acontecer. Os jornais e telejornais nacional, internacional e mundial irá divulgar 30 coisas, 30 assuntos tão grandiosos que nunca foram ditas nem falados, nem matéria jornalística, nacional e internacional, desde o dia que Donald Trump senta na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Dentro dessas 30 coisas, há 3 coisas grandiosas e poderosas. Em espírito eu fui levado à Casa Branca e ao Pentágono, e lá eu vi reuniões, a qual mais de 2 meses, um trabalho de investigação, inteligência e sabedoria, da qual não é revelada a ninguém, já está sendo feita uma guerra gigantesca que nunca foi feita nos últimos 70 anos. Nunca foi feita uma guerra tão sábia, tão inteligente, sem precisar da armada, sem precisar da atômica. Mas esta guerra já foi formada dentro dos Estados Unidos da América, no Pentágono, e na Casa Branca, segundo o sonho, da qual Deus me mostra, daqui Deus me leva ao Pentágono e à Casa Branca. E toda a nação irá ouvir os jornais e telejornais. Irão até olhar e dizer, meu Deus, o que é isso? Esse homem é um louco. Mas o espírito que Deus coloca em Donald Trump é um espírito de ousadia, para não temer nenhum sussurro, nem ruídos de vozes, de países, mundialmente falando, que ele possa ameaçar. E todos aqueles que se colocar contra eles irá perder, porque pela vontade permissiva de Deus, ele está ali levantado, porque Deus o colocou ali para uma determinada função, para uma determinada missão que será cumprida sob os desígnios espiritual. Deus fala, Deus cumpre. Fique atento aos novos acontecimentos. Será que essas sanções ao Alexandre de Moraes e as pessoas que fazem parte do seu esquema de censura realmente é um ataque à soberania brasileira? Pelo menos essa é a narrativa que a imprensa e alguns ministros do STF querem que seja divulgado no Brasil. Então eu vou te fazer uma pergunta, peço para que você imagine comigo antes uma situação. Imagine que o ministro do Supremo Tribunal americano decida, de forma monocrática e sigilosa, proibir a Daniela Lima e a Miriam Leitão e o William Bonner de ter redes sociais no Brasil. Tá bom? Imagine que lá um ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos faça uma decisão sigilosa, sem passar pela justiça brasileira, mandando diretamente para uma rede social brasileira para deletar e banir Daniela Lima, Miriam Leitão e William Bonner daqui, do Brasil. Ou seja, nós brasileiros não poderíamos ter acesso ao conteúdo divulgado por um brasileiro, numa rede social brasileira. Você acha que o governo brasileiro deveria aceitar tamanha intromissão? Não. É exatamente isso que aconteceu, só que em uma escala muito maior, Alexandre de Moraes mandando censurar cidadãos americanos que moram nos Estados Unidos. A situação foi tão pior que o Alexandre de Moraes mandou prender uma cidadã americana que mora nos Estados Unidos usando uma rede americana postando dos Estados Unidos. Se isso não é um ataque à soberania americana, então nós não sabemos o que é. Acima disso, só se o Alexandre de Moraes decidisse enviar um míssil balístico para explodir dentro de território americano.
E aí o Departamento do Estado soltou recentemente essa informação, né, bem clara de que será o Alexandre de Moraes o primeiro alvo dessa suspensão do visto. Que é uma mensagem para todos os outros juízes do mundo não fazerem o que ele fez. E tem alguns outros aí que esboçam certas reações, mas ninguém avançou tanto quanto Alexandre de Moraes. Esse foi o Departamento do Estado. Tem agora o Departamento de Justiça, que enviou uma carta para Alexandre de Moraes, que só saiu agora, olha isso. Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Contra uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Essa é a questão. A pessoa mora nos Estados Unidos, publica de lá, e ele determina que aquela pessoa seja proibida de ser vista no mundo inteiro. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Porque é indefensável, gente. Eles estão tentando passar a mensagem de que algo foi pela democracia. Peraí. Determinar a censura de alguém que mora em outro país, numa rede de outro país, uma pessoa que é cidadã desse outro país, imagine se juízes de outros países começassem a censurar habitantes, cidadãos do país vizinho, sem passar pela justiça. Imagina a loucura, o caos que seria. Um juiz da China poderia determinar que o Instagram e o Google derrubassem as redes do Donald Trump no mundo inteiro. Isso é insano. Alexandre de Moraes, então, ele realmente desrespeitou o tratado internacional, o devido processo legal internacional diplomático, e mesmo que houvesse, não tem como você pedir para uma outra pessoa de outro país seja censurada. Como é indefensável, tudo indica, ele vai sofrer sérias sanções. E eu já entendi a estratégia, mais ou menos, do governo americano. É tornar o Alexandre de Moraes um ser radioativo, isolá-lo, tá? Porque as sanções que vão ser aplicadas contra ele serão graves. E as outras pessoas que saírem em defesa dele no STF e PGR também ficarão suscetíveis a receber as mesmas sanções. O objetivo é isolá-lo. Será que vai dar certo? Bom, Planalto rejeita a retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos a Moraes. Itamaraty começa a se debruçar sobre o alcance da lei Magnitsky. O que é isso aqui? O Planalto já percebeu, cara, não tem como, nós vamos ter que abandonar esse cara, porque se a gente for defender ele, nós vamos sofrer sanções econômicas. Aí é outro nível, não é lei Magnitsky mais. É sanções econômicas, é aumento de tarifas, o que vai ter um impacto terrível na economia brasileira, o que destrói a possibilidade de eleição do Lula, de reeleição do Lula. Então, eles vão ter que escolher, ou reelege o Lula, ou defende o Alexandre de Moraes. Não vai dar pra fazer os dois. E nós sabemos, o PT, a gente já sabe de que lado que eles vão ficar. Eles vão tentar a reeleição do Lula, que tá acabada também, não tem chance, mas eles acreditam que tem. Porque defender o Alexandre de Moraes implicaria em sanções severas, econômicas, que impactaria a nossa economia, aumentaria a rejeição do Lula, que já é uma rejeição de, saiu uma pesquisa hoje de 53%, 54%, ele já tá inelegível praticamente, mas eles querem viver nessa esperança. Então a situação chegou a esse nível de loucura, e ao que tudo indica, o que tá acontecendo, o que vai acontecer é justamente isso aqui. Fala, meus queridos, o jogo virou, Moraes está na parede e Trump manda recado em português. Para quem você acha que foi o recado? Por que o Marco Rubio vai mandar um recado em português? Meu amigo, está mais do que óbvio, está mais do que claro que o Marco Rubio fala diretamente ao ditador da toga, diretamente. O bicho pegou. Aqui nós temos a Salazar. Salazar é uma das deputadas americanas que está indo com tudo para cima do Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui, amiga do nosso querido o Eduardo Bolsonaro, que de acordo com a mídia era fritador de hambúrguer, não sabia falar em inglês, não era amigo do Trump, nem conhecia o Trump, ele tava de zoação, era uma piada, e agora estão, por favor, não fale dele, prenda ele, tira passaporte, o cara é o mal, tá destruindo a gente, socorro! Vamos lá. Nas redes sociais, a deputada americana escreveu, abre aspas, que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que os repressores aproveitavam nossas liberdades enquanto as negavam aos outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares. Fecha aspas para a deputada Maria Elvira Salazar. Meu amigo, olha só, que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários
como Alexandre de Moraes do Brasil. Precisa falar mais do que isso? Meu amigo, é uma bomba. Querido, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Faça os 3C. Curta, comente, compartilhe e contribua, porque nós temos muita coisa para falar aqui com você. Vamos falar sobre a Elvira Salazar, obviamente, acabamos de mostrar um pedaço do vídeo. Vamos falar sobre a carta que os Estados Unidos mandou para Alexandre de Moraes. Isso mesmo, tem uma carta. Também vamos falar sobre o recado em português. E claro, a CNN agora dá uma mensagem, solta o furo exclusivo de que 12 pessoas auxiliares do Alexandre de Moraes também estão com medo. Meu amigo, o bicho tá pegando. Como eu falei, dá o seu joinha, compartilhe, porque é muito bom a gente ver. E também vamos falar um pouco da Michelle Bolsonaro, que pode ser a nossa futura presidente. Ela falou muito bem sobre a censura. Vamos direto ao assunto, a esse vídeo aqui, assistir o vídeo todo agora pra você ver. Vamos lá. E falando então desses apoiadores de Donald Trump que já estão com o olho no Brasil para essas novas medidas anunciadas por Marco Rubio, ontem a gente trouxe um conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, falando a esse respeito. Hoje, a deputada republicana Maria Elvira Salazar não só apoiou a decisão... Pessoal, lembrando que ontem eles falaram do Jason Miller, que também ele tweetou o Alexandre de Moraes. Mensagem direta ao Alexandre de Moraes. Mais uma mensagem direta ao Alexandre de Moraes. E uma mensagem do Trump para o Alexandre de Moraes. De Marco Rubio de negar visto a estrangeiros que censurem norte-americanos, como citou diretamente, a exemplo do conselheiro de Donald Trump, o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, a deputada americana escreveu, abre aspas, que isso sirva de alerta para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que os repressores aproveitavam nossas liberdades enquanto as negavam aos outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares. Fecha aspas para a deputada Maria Elvira Salazar. Parabéns, parabéns toda a direita, parabéns vocês que acreditaram, que sempre estiveram aqui no meu canal lutando contra essa tirania que tem no Brasil. Parabéns a cada um de vocês. Que o negócio tá ficando feio pro Xandinho, porque olha o que eu acabei de ver aqui, pessoal. Vou até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso mais tarde. Mas olha isso aqui, olha isso aqui. Ele pediu ajuda pro papai Lula, mas olha o que falou aqui essa matéria. Pessoal, olha isso. Planalto rejeita a retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos a Moraes. Meu amigo, eles rejeitam. Ou seja, o Brasil estava conversando, né? O Brasil estava conversando com os Estados Unidos e pedindo, por favor, não sancione, não bata não, ajuda eu, por favor, por favor. Aí, os Estados Unidos devem ter mandado o Lula ir lá para aquele lugar, dizendo que a gente vai sancionar Alexandre de Moraes, e se você não gostou, coma menos. E aí o Lula foi falando, não vamos retaliar não, a gente tava só brincando, a gente não vai proteger ele não. Eu tava até vendo esse vídeo aqui, também é interessante, porque isso aqui mostra tudo que a gente tá falando, né? Isso aqui é sensacional. Esse aqui, meu amigo, senta porque você vai cair. Esse aqui é sensacional. Esse aqui, eu não sei se você assistiu esse vídeo, mas esse aqui, meu amigo, é muito, mas é muito bom. Olha só, vamos lá, olha isso aqui. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele. O cara mandou uma carta pro Marco Rubio. O Marco Rubio limpou o rabo com a carta dele. Mano, o cara mandou uma carta. E com as greves dos Correios, né, a carta não chegou, foi nunca. Provavelmente os Correios não recebem mais, o governo Lula, bandido, não paga mais os Correios, a carta não chegou, foi nunca. E se chegou, o Marco Rubio jogou no lixo. Ou seja, um governo ignorado, um governo piquinês, é um governo anão. Cara, eles não conseguem conversar. E aí, criticava o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro, como é que pode Eduardo Bolsonaro ser um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, se o Eduardo Bolsonaro só sabe fritar hambúrguer? Rapaz, o Eduardo Bolsonaro teria sido o melhor
embaixador da história do Brasil se ele tivesse estado aqui. Porque hoje não é um embaixador, mas a comunicação entre ele e o governo Trump é 1000 vezes melhor do que essa carta. A carta que nunca chegou. A carta que nunca chegou. Falando em carta, aqui tá a carta que os Estados Unidos, essa sim chegou pro Alexandre de Moraes, dando um esporro nele. Alexandre de Moraes leva esporro da carta americana. Vamos lá, olha. O governo dos Estados Unidos mandou carta a Moraes criticando o bloqueio de Rumble. Tá aí, ó, a carta. Mandou a carta ao Moraes. Olha aí. Ai, meu Deus. Aí o dono do Rumble fez uma piada pra ele. Falou assim, Dear Alexandre de Moraes, talvez agora seja um bom tempo de o Rumble voltar ao Brasil. O que você diz? Ai, meu Deus, ainda tirou onda. Meu Deus do céu, mano. Tá todo mundo tirando onda com o Togado, mano. Porra, o Togado virou a piada universal. O cara virou a piada mundial. E olha só que nem terminamos ainda. Pessoal, curta, comente, compartilhe e ajude, monetize o nosso trabalho, contribua. Os 4 Cs, né? Toda vez que você entrar no nosso vídeo, faça os 4 C. Se você não puder fazer o contribua, porque não dá pra contribuir todo dia, faz os outros que você pode todo dia. Curtir, comentar, compartilhar. Você pode. Ainda que você fala bom dia, boa tarde, boa noite, você pode. Dá o joinha e joga no grupo do WhatsApp, Telegram, você pode. Vamos lá, porque isso aqui é uma bomba. É bomba em cima de bomba. Como eu falei pra você, o Alexandre de Moraes era o atacante chutando pro gol. Agora o Alexandre de Moraes, ele é o goleiro, levando uma porrada de gol, virou saco de batata. Todo mundo tá batendo. Vamos lá, olha só, CNN. Vocês lembram, pessoal, dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, que começaram a sair, começaram a pedir transferência, mais ou menos uns 3 meses atrás, 2 meses atrás. Quem é que lembra? Bota eu aí. Olha, eu acho que eu sei por quê. Olha o que diz a matéria da CNN. A CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros. Pera, vou voltar aqui para o comecinho, vai. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN... Vocês ouviram isso? Dezenas de autoridades, além de familiares. Você ouviu isso? Meu amigo, tá pegando geral. Não é o bolsonarista, é a CNN que está falando. Escuta de novo, preste atenção. Fontes próximas do governo de Donald Trump relataram à CNN Brasil que o governo dos Estados Unidos analisa dezenas de nomes de brasileiros que devem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui também funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Funcionários e ex-funcionários. Onde está o Fábio Shore? Onde está os juízes auxiliares? Onde está essa galera, hein? E do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. Inicialmente, segundo fontes com quem eu conversei, está prevista apenas a suspensão do visto, mas não está descartada a ampliação de outras medidas, tanto a brasileiros quanto a cidadãos e autoridades de outros países. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, não é o único país que está na mira do governo de Donald Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber sanções. O governo Donald Trump anunciou ontem restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a cidadãos dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não listou os possíveis prejudicados pela medida, mas citou a América Latina e a Europa como alvos. No anúncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitam mandados de prisão contra cidadãos norte-americanos por postagens em redes sociais. Vou dar muito boa noite aqui à Juliana Lopes, também ao Pedro Venceslau, a gente começando a Arena com essa... Bombástico, né? Bombástico. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona.
porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.